Muito bem, o assunto agora é desafios na implementação da Lei 14.181 de 2021 e o tratamento aos superendividados. Para tanto, o diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN, Amaury Oliva, também o defensor público, coordenador do NUDECON São Paulo e coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor do CONDEG, Luiz Fernando Babi Miranda. Contamos também com a participação da coordenadora do PROCON Santa Maria e vice-presidente da Associação PROCONs Brasil, Márcia Moro, e da diretora jurídica do Itaú Unibanco, Tereza Marcondes Fontes. Para moderar essa conversa, Monique Bernardes, que é ouvidora do Banco Santander e membro da Comissão de Ouvidorias e Relações com Clientes da FEBRABAN. Monique, seja muito bem-vinda, a todos vocês sejam muito bem-vindos. Monique, agora a palavra é sua. Olá, Dalgisa, muito obrigada. E, sem dúvida, a sua fala e citando o nome de todos, é uma honra estar aqui com todos. Amaury, além de uma honra, é sempre uma felicidade estar ao seu lado. Você sabe a minha admiração. Aqui, doutora Márcia, um prazer estar também com você. Doutor Luiz Babi, uma honra, assim, eu fico emocionada da gente poder falar desse tema ao lado de pessoas tão protagonistas. E Tina, aqui para todos, Tina, por favor, né? Também uma honra estar ao seu lado, como a gente sempre fala na FEBRABAN, concorrente sim, mas com um propósito e objetivo aí de apoiar a sociedade e o cidadão, né? Acho que a gente tem um grande desafio aqui hoje, dentro desse tempo que vai ser curto, para que a gente possa falar da aplicação, né, e dessa construção, porque ela não acabou com a implementação, que é a Lei 14.181, que é um grande marco dentro do direito do consumidor, dentro do Código de Defesa do Consumidor, é uma grande, eu não digo que é uma alteração, mas é uma confirmação do propósito do Código de Defesa do Consumidor e o quanto isso traz a proteção para o cidadão e para o nosso consumidor. Então, acho que aqui os nossos painelistas vão poder falar bastante sobre isso. É um tema que de verdade não termina hoje aqui e que a gente tem muito por fazer todos juntos aqui. E para isso, eu convido a Amaury para falar um pouco para a gente aí de dados. Eu acho que é importante a gente conhecer dados, né, Amaury? Para que a gente tenha esse conhecimento e como muitos aqui, tanto o presidente Isaac, o diretor Maurício falou, doutora Juliana, senador Rodrigo Cunha, falamos de conhecimento, de educação financeira, de estar próximo do consumidor, do hipervulnerável, mas para isso a gente precisa conhecer esse mercado. E aí eu passo a palavra para o Amaury. Amaury, muito obrigada. Obrigado, Monique. Obrigado pela fala carinhosa. Também é um prazer, né? É uma grande honra dividir esse painel, né, com você, com o Luiz Fernando, com a Márcia, com a Tina, né, e discutir esse ponto tão importante, né? Antes de iniciar, quero cumprimentar, né, todos os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, representantes do Banco Central, os ouvidores, os representantes dos bancos, enfim, é um prazer reencontrá-los, ainda que nesse ambiente totalmente digital. Bom dia a você também, Adalgisa, né? Espero que o ano que vem estejamos todos presencialmente juntos, né? Mas vamos lá, né? Como já mencionado pela Monique, acho que é um tema bastante estratégico, né? O Isaac também mencionou a importância desse tema também para os bancos, né? Eu gosto de dizer que o superendividamento não interessa a ninguém, não interessa ao consumidor, não interessa ao Estado e também não interessa aos bancos, né? Primeiro porque os bancos querem relacionamentos sustentáveis com seus clientes, né? E depois porque a inadimplência hoje ela responde por 1/3 do custo do crédito no nosso país, né? Então, bancos naturalmente querem emprestar mais para mais pessoas, né? E consumidores com mais saúde financeira também buscam mais produtos e serviços bancários, né? Então, não interessa a ninguém o superendividamento, né? Vou pedir licença, né? Já subimos aqui a apresentação, né? Eu vou tentar ser breve. Eu dividi a fala aqui em 3 partes. Eu quero falar um pouco sobre o mercado de crédito no nosso país. Acho que é importante a gente olhar alguns dados, né? Distinguir endividamento de comprometimento de renda. Depois quero falar um pouquinho, né, sobre algumas ações nossas setoriais sobre o tema e depois os desafios da regulamentação e da implementação dessa nova lei, né? Então, seguindo aqui na nossa apresentação, acho que tem um ponto
importante, primeiro é mostrar qual é a situação atual do crédito para a pessoa física, né, para o consumidor no nosso país. Né? A gente tem o crédito, né, em torno de 2,4 trilhões de reais, né, esse é o volume total de crédito, e a divisão desse crédito para o consumidor, para a pessoa física, né, tem aqui, são as maiores linhas, estão no financiamento imobiliário, né, no crédito pessoal, no crédito consignado, né, com quase 20%, e depois o crédito rural. Essas são as 3 principais linhas de crédito para o consumidor, e outras linhas que às vezes a gente, né, estão muito presentes no nosso dia a dia, como o rotativo do cheque especial, o rotativo do cartão de crédito. Né, essas são linhas pequenas quando a gente pensa em volume da concessão de crédito no país. Seguindo no próximo slide, aqui nós já temos um pouco do crédito para famílias. Né? Hoje no país, é interessante, a gente tem aqui um volume ainda, né, em relação ao PIB de 37% no Brasil. Né? Tem um espaço grande para crescer em termos de crédito, né? Quando nos comparamos com outros países emergentes, né, ou mesmo países avançados, tem um espaço grande ainda para a gente crescer em termos de crédito. Né? E o crédito, como já mencionado aqui, o crédito em si ele é saudável. Né? O endividamento não significa que é o superendividamento. Então, no próximo slide, aqui a gente já entra um pouco na diferenciação. Deixa eu mudar a tela. Na diferenciação do endividamento e comprometimento de renda. A dívida em si, né, ela não é algo ruim. Né? Pode ter uma dívida para financiar um imóvel, financiar um veículo, comprar um bem. E nós temos observado que ao longo do tempo o endividamento tem crescido, inclusive, para linhas que são positivas, com prazos e juros menores, né? E aí, sem prejudicar o fluxo, né, o comprometimento de renda das pessoas. É interessante notar que ao longo do tempo, o comprometimento de renda, né, quanto que a pessoa compromete daquela renda mensal para pagar suas dívidas, permanece estável ao longo dos anos, né, em torno de 30%. Mais adiante, uma outra informação na linha do que eu havia mencionado é o aumento de linhas que são positivas para o consumidor. Nossa, tem aumentado a linha nos últimos anos de crédito imobiliário, até em razão da redução de taxas, linhas para veículos rurais, né? Então aqui um avanço do crédito ao consumidor em linhas que são bastante importantes. Na próxima tela, a gente aqui já entra aqui na inadimplência, né? E é interessante notar que a inadimplência, pese a gente ver desafios da pandemia, ela segue atualmente abaixo do nível pré-pandemia, ou seja, a gente tem hoje no país uma inadimplência que está controlada, né, e que permanece estável, né, inclusive abaixo da inadimplência da pré-pandemia, antes da nossa pandemia. Aqui em torno de 2,9%. Então, essa inadimplência ela segue controlada no país, apesar dos desafios que a gente vive. No próximo gráfico, aqui um pouco, já entrando em outras pesquisas, né, que acho que é importante, que se comenta muito em pesquisas da FEComércio, né, essa é uma pesquisa diferente, ela é feita uma entrevista com os consumidores, ela também reflete esse aumento, o aumento do endividamento das famílias, né, mas ela também mostra, por outro lado, que o comprometimento de renda, as contas em atraso, né, elas permanecem estáveis ao longo do tempo. E aqui um outro dado também, que é a pesquisa que a gente costuma também tratar bastante, né, inclusive no diálogo com órgãos de defesa do consumidor, que é a pesquisa do Serasa. Na próxima tela, aqui a gente tem o dado que é sempre divulgado pelo Serasa, de 62,5 milhões de consumidores negativados. Acho que subindo aí na próxima tela. Aqui. Então, esses são dados também frequentemente, né, discutidos pela mídia, né, nas nossas discussões. Esses são estudos do Serasa, com 62,5 milhões de inadimplentes. E aqui é importante observar que as dívidas não estão apenas com o setor bancário, né? Hoje, essas dívidas, né, negativadas, apenas 28,6 estão com bancos e cartões de crédito, né? Tem aqui uma participação importante de utilities, que são os serviços essenciais, né? O senador Rodrigo Cunha mencionou na fala dele, né? A importância também que tem serviços essenciais também no endividamento do consumidor, um percentual varejo, né? E outros setores com 34,7. Então, né, o setor bancário aqui, né, de forma geral, responde por um
1/3 aproximadamente das dívidas dos consumidores no nosso país. Na próxima tela, aqui são outros dados, né, que mostram, né, uma evolução ao longo da pandemia, né, que nós tivemos uma melhora em termos de, né, numéricos, em termos absolutos, né, uma diminuição de clientes inadimplentes, né, tanto em número de clientes como em percentual da população. E no próximo slide aqui também uma diminuição de dívidas negativadas do setor bancário, né, após a pandemia, e também isso se reflete em vários setores da economia, setor de serviços, varejo, né, aqui uma diminuição de dívidas negativadas, né, desde o início da pandemia, e isso naturalmente se reflete em razão das repactuações, programas emergenciais que contribuíram também para a diminuição dessas dívidas negativadas. No próximo slide, aqui eu já quero comentar um pouco das nossas ações setoriais. Tá? A Monique comentou bem, né, esse não é um tema novo para nós, né, a gente já tem atuado há bastante tempo em ações setoriais, né, num diálogo com órgãos de defesa do consumidor, Banco Central, para que a gente possa também contribuir na prevenção e no tratamento do superendividamento. A gente tem aqui, de uma forma geral, seguido em 3 eixos. Um eixo é a repactuação, a renegociação de dívidas, com o objetivo de resgatar a capacidade financeira do consumidor. Acho que é importante destacar que, desde o início da pandemia, os bancos renegociaram de forma voluntária mais de 17 milhões de contratos, é um volume muito importante, muito significativo. Tem a parceria com os PROCONs, com a Senacom, com o Banco Central nos mutirões de negociação de dívidas. Ao longo desse ano já foram realizados mais de 220 mutirões, né? Agora, em novembro, finalizamos mais um mutirão nacional com orientação financeira. Então, tudo isso para ajudar o consumidor a resgatar sua capacidade financeira, né? Que são os remédios, né, para auxiliar o consumidor nessa travessia. Um outro eixo importante no próximo slide são aqui os nossos compromissos voluntários, né? O setor tem se comprometido voluntariamente com boas práticas, né? Desde 2013, por exemplo, o Isaac já mencionou na fala dele, nós temos compromissos voltados ao crédito responsável. Lá em 2018, regras para o uso consciente do cheque especial, né? Aqui, bancos criaram um alerta, né? Criaram a obrigatoriedade de ligar para o consumidor para trocar uma dívida cara do cheque especial por uma dívida mais barata. No primeiro ano, foram mais de 22,6 milhões de migrações de dívidas do cheque especial para uma dívida mais barata. Então, esse é o compromisso voluntário dos bancos. Esse compromisso de autorregulação também evoluiu ao longo dos anos. Na próxima tela aqui tem outros compromissos, tem compromissos já voltados ao tratamento e negociação de dívidas, né? A gente já tem acompanhado há bastante tempo a tramitação desse projeto de lei. Então, os bancos, né, criaram aqui padrões para atendimento ao consumidor, para um atendimento especial para aquele consumidor que precisa de mais atenção, né, que teve uma capacidade de pagamento reduzida. Em 2020, aprimoramos esse normativo ele é de 2017, acrescentamos aqui, né, a negociação com multicredores, né, ele pode ser um passo inicial, né, para a gente implementar essa nova lei, né? Então, aqui tem um código de conduta, um código de boas práticas dos bancos, já pensando aqui no tratamento e negociação de dívidas dos órgãos administrativos. E, mais recentemente, esse ano, a gente também divulgou um outro compromisso que trata do público vulnerável, né, que foi bastante mencionado pelo Banco Central, pela Senacom, né, e aqui também incluindo no público vulnerável o conceito do superendividado. Bom, aqui de uma forma geral são os eixos que nós temos atuado de forma setorial. E aí o nosso, né, grande tema do dia, né, que é o desafio de regulamentar e implementar a nova lei de prevenção e tratamento ao superendividamento. Na próxima tela, aqui a gente... desculpa, eu esqueci aqui, acabei pulando, né, tem sem dúvida as nossas ações de educação financeira, aqui voltadas a uma mudança do comportamento do consumidor, que já foi também bastante destacado aqui nas falas anteriores. Quando a gente pensa agora na nova lei, né, vários desafios se impõem, a gente pode ir para a próxima tela. A lei, como já mencionado, né, pela Monique, ela altera o Código de Defesa do Consumidor para tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento. Ela inclui alguns direitos básicos do consumidor, entre eles a preservação do mínimo existencial, e esse talvez seja um dos primeiros grandes desafios, né? Tem que ser regulamentado esse mínimo existencial, porque ele vai ser levado em consideração tanto na repactuação das dívidas, como na concessão do crédito, né? E aí também repactuação de dívidas são dívidas bancárias e não bancárias, né? Quando a gente pensa
no mínimo existencial, esse valor ele deve ser preservado, ou seja, ele não pode ser comprometido com as dívidas do consumidor, e aqui a gente tem um desafio, porque naturalmente vai ter um impacto na oferta de crédito, ou seja, o consumidor não vai poder tomar crédito que avance sobre esse mínimo existencial, e aí é muito importante que a gente tenha uma regulamentação, uma definição objetiva desse conceito, do que é o mínimo existencial, qual é o valor desse mínimo existencial, para que ele não fique um conceito aberto e sujeito a interpretações individuais. Isso sempre gera insegurança jurídica, e insegurança jurídica não é bom para ninguém, né? A gente acaba deslocando para o judiciário temas que a gente pode se antecipar, e também isso acaba encarecendo o próprio custo do crédito, né, e prejudicando o próprio consumidor. Então, esses aqui são desafios. O primeiro desafio é a gente ter aqui uma conceituação do que é o mínimo existencial. Na próxima tela, aqui já são algumas simulações, né? Recentemente nós contratamos uma consultoria externa para nos ajudar com simulações de impacto no curto prazo, né? Essa consultoria fez aqui uma simulação do que seria um mínimo existencial em torno de R$375, né? Isso é um valor médio, se for pensar, por exemplo, um auxílio emergencial, né? E aqui com dois cenários, né? Um cenário pensando num crédito total, e outro cenário, né, excluindo desse conceito de mínimo existencial linhas transacionais, o crédito imobiliário e o crédito rural, né? E aí é interessante que esses cenários, né, acho que é importante também até para balizar aqui nossa discussão do painel de hoje, traz um impacto, né, significativo. Naturalmente, quanto maior for o valor do mínimo existencial, maior valor em reais, maior vai ser a redução de crédito no país, né? Então é importante a gente ter esse assunto, né, e esses valores em mente também nessa discussão de regulamentação. No próximo slide, tem aqui as faixas de renda, né? Claro que os clientes mais afetados, né, nessa regulamentação vão ser sempre aqueles de baixa renda, né? Aqui nas simulações, eles são mais afetados, porque à medida que você tem uma conceituação de mínimo existencial, quem ganha, por exemplo, até um salário mínimo tem menos espaço para crédito, né? E aqui é um cuidado nosso para que a gente não avance nesse valor e não prejudique justamente o consumidor mais vulnerável, que é o consumidor de baixa renda. São aqui os cenários, né? Cenário 1 teria aqui, por exemplo, 34% dos clientes bancários, né, seriam impactados hoje, né, e teria uma redução de 28% do saldo de oferta de crédito, né. E aqui, num cenário, né, 2, que foi feito pela nossa consultoria, excluindo do conceito de mínimo existencial, né, por exemplo, o financiamento imobiliário, né, dívidas com garantia, e também limites transacionais, como, por exemplo, limite de cartão de crédito, né, que é um limite para compras usado como meio de pagamento, a gente tem aqui uma diminuição do impacto, né. Na próxima tela, aqui são os impactos em termos de valores, né. No cenário 1, a previsão aqui é que tem um impacto de redução de crédito na ordem de 711 bilhões, uma redução bastante significativa, né? Pode ter aqui um impacto no PIB de até 2%, e no cenário, né, 2, aqui, né, uma redução menor, já que algumas linhas são retiradas desse conceito de mínimo existencial, aqui na ordem de 545 bilhões, com impacto de aproximado de até 1,5% no PIB, né? Um decréscimo. Alguns pontos de atenção, acho que é importante nessa discussão, e é importante que a gente tenha uma conversa, um diálogo bastante profundo, franco, entre mercado, defesa do consumidor, né, os vários órgãos envolvidos nessa regulamentação. A gente, na próxima tela, tem aqui alguns pontos que é importante que eles acabem norteando essa discussão, né? A gente ouviu, por exemplo, o mínimo existencial tem que ser o valor de um salário mínimo, né? Aqui seria um grande desafio, porque se a gente tem um salário mínimo como mínimo existencial, considerando que metade da população brasileira ganha menos de um salário mínimo, a gente já teria, né, uma população, metade da população categorizada como superendividado, e aí excluída do mercado de crédito, ou seja, não poderiam tomar crédito, né, para comprar, né, crédito no varejo, comprar um automóvel, um cartão de crédito, e a gente acabaria excluindo aqui uma grande parte da população brasileira. Também há algumas pessoas mencionando, olha, tem que se preservar 60% da renda, né? E aí você teria um mínimo existencial de apenas 30%.
Hoje nós temos leis, por exemplo, do consignado, que autorizam até 35% de margem para o empréstimo consignado. Então, se a gente tiver um entendimento desse, por exemplo, também restringiria aqui o crédito para um número muito grande de consumidores. O limite de cartão de crédito é um ponto importante. Esse limite ele é transacional, ele não pode estar no conceito de mínimo existencial, né? Ele é um meio de pagamento, a gente acabaria reduzindo também de forma imediata limite de cartão de crédito num número significativo de brasileiros. E tem um desafio grande. A própria lei menciona que é importante na concessão de crédito observar a renda do consumidor e todas as dívidas. Mas a gente tem um desafio no Brasil, não há uma base consolidada de dívidas, né, dívidas bancárias e não bancárias, né, porque as dívidas não bancárias também compõem a renegociação, e também até em relação à renda. Hoje no país nós temos 40% de brasileiros que vivem no mercado informal, não tem comprovação de renda. Então a gente tem um desafio aqui, essa regulamentação é importante que ela preveja mecanismos, né, de como o mercado vai comprovar renda e mapear as dívidas bancárias e não bancárias. Então, aqui são alguns pontos de atenção. Na próxima tela, já finalizando, né, porque o intuito aqui é a gente também ter um bate-papo, mencionar alguns impactos para a sociedade, né, eu já mencionei que pode ter aqui um impacto, né, dependendo do valor em que entra aqui na conceituação de mínimo existencial, uma contração maior ou menor de crédito, né? Aqui um risco de exclusão financeira do consumidor, que ele é excluído do mercado do setor bancário, né? A gente pode levar esse consumidor para fora do setor bancário, ele vai acabar recorrendo a agiotas, né? E aqui com um impacto muito ruim para um número muito grande de consumidores. Pode ter impacto indesejado na inadimplência, como eu mencionei, ela segue em níveis historicamente baixos e segue controlada, né? Nós não temos um problema estrutural em termos econômicos no país, né? Pode também trazer aqui impactos para o crescimento do país, né? Menos crédito, menos consumo, né? E aqui pode ter até uma queda significativa no PIB do país, como eu já mencionei nos nossos estudos de consultoria. Mais adiante, aqui outros impactos, já finalizando, acho que na próxima tela. Aqui, como eu mencionei, a gente trabalhar também para não ter insegurança jurídica, não ter judicialização de uma lei que surgiu com o objetivo de ter mais conciliação e de proteger o consumidor superendividado, né? Então, é importante a gente também ter isso em mente, né? Ter uma regulamentação federal que traga unidade nesse tema e reduz esses impactos indesejados na economia. A gente sabe que, né, hoje nós temos no país mais de 2.000 autoridades de defesa do consumidor, com interpretação para interpretar o Código de Defesa do Consumidor e também o Conselho de Mínimo Existencial, tem o Poder Judiciário, então é importante que a gente tenha aqui uma atuação coordenada, né, e também pelos órgãos federais, que a gente possa ter aqui uma coordenação importante. Eu quero, né, finalizar aqui com reiterar o nosso compromisso com o diálogo, né? Acho que essa é uma grande comemoração do SEMAC, né? Sempre prestigiando o diálogo construtivo, respeitoso, que a gente consiga, né, aqui juntar crescimento econômico, proteção ao consumidor, esse é o nosso desejo. E agora, com essa nova lei, aqui nós temos uma oportunidade de aproveitar essa nova lei, né, e aqui promover os nossos esforços para que a gente avance em conciliação, para que a gente também avance no diálogo construtivo e na atuação coordenada, né, entre órgãos de governo, entre, né, municípios, estados, União e também entre o mercado. Então fica aqui, né, o nosso compromisso de dialogar sempre com os órgãos de defesa do consumidor. A gente tem um trabalho grande aqui de regulamentar a lei, de implementar essa lei, né? Contem conosco, e a gente precisa agora, né, ter aqui em mente esses desafios, né, que não são poucos, mas seguramente a gente avançou muito, né, no nosso diálogo, nas nossas entregas como setor bancário, e sem dúvida a gente vai avançar cada vez mais, né? Então, queria agradecer muito a atenção de todos e agora já passar para o nosso debate, né? Obrigado a todos. Então vamos lá, obrigada, Mauri, obrigada profundamente, como a gente tem falado, né? Conhecimento e educação clareiam para que a gente possa ter um diálogo mais aberto, maduro e de fato com o objetivo aqui para o cidadão. E acho que o que você trouxe para a gente saber aqui, por exemplo, que grande parte do nosso crédito está na construção de sonhos, que é o crédito imobiliário, no desenvolvimento do Brasil, que é o crédito rural, num crédito mais barato, que é o crédito consignado, mas que todos nós sabemos que tem muitos desafios aqui no setor para ele,
Inclusive, vamos falar um pouco mais à frente. Eu queria convidar e agradecer mais uma vez a doutora Márcia Moro. E queria, doutora Márcia, dentro desse cenário, de tudo que o Amaury trouxe, eu acho que os números falam muito forte aqui, mas o seu olhar, o seu cuidado lá no Procon Santa Maria e nessa visão aí do Procons Brasil, porque esse Brasil é muito grande e a gente tem várias realidades, e eu posso dizer, como ouvidora, 2020, o ano da pandemia, eu acho que todos nós ouvidores aqui, os meus colegas, a gente nunca foi colocado tão à prova do nosso papel de ouvir o consumidor. Eu chorei muito, eu desliguei o telefone chorando, eu sorri com soluções, contei para minha família, e eu imagino a senhora, a doutora, no dia a dia do Procon Santa Maria e desse Brasil gigante de tantas necessidades. Então, com a fala do Amaury, eu queria lhe ouvir sobre esse tema do superendividamento, dentro desse cenário que eu estou colocando, dessa visão de que a gente está falando de mais de 900 PROCONs no Brasil todo. Quais são as principais dificuldades e os principais desafios que a doutora enxerga aqui entre PROCONs, Defensoria, Poder Judiciário, os bancos e o próprio cidadão, né? Queria lhe ouvir. Muito obrigada. A palavra está com você, Márcia. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome do Procon Santa Maria e da Associação Brasileira de PROCONs o convite por essa participação, que na realidade seria feito pelo Marcelo Nascimento, nosso presidente, mas ele ficou impossibilitado de comparecer. Amaury, bom dia, Amaury. Prazer estar contigo. Doutor Luiz Fernando, que eu ainda não enxergo aqui, né? Nosso parceiro, o doutor Fernando aqui. E a ti também, né? A nossa mestre de cerimônias também. Meu bom dia. Os desafios impostos para a defesa do consumidor ao longo dos anos, pelo que a gente viveu o ano passado para cá, eu acho que mais do que como a gente, tanto a Defensoria Pública, né, como os assistidos pelos problemas que surgiram no ano passado e continuam esse ano, né, e de forma bem acelerada e grave, nos fizeram a gente se reinventar. Da mesma forma que tu foste colocado à prova, tu imagina o lado de cá, a dificuldade que as pessoas tinham de contatos com os bancos, de contatos com os fornecedores, idosos com problemas de locomoção, com problemas de agendar as agências fechadas e tal. Tudo isso, o ano passado para cá, a gente teve que se reinventar e aprender no novo momento. E quando se fala em superendividamento, todos sabem que o Procon Santa Maria e Defensoria em termos de cooperação técnica com a Universidade Franciscana, né? Nós funcionamos dentro de um prédio da Universidade Franciscana, um prédio que já bem histórico e antigo, e tem dentro da instituição, junto com o Procon, um programa, um projeto acadêmico, já desenvolvido há 12 anos, que eu venho acompanhando nesse tempo, né, que trata exatamente do superendividamento. E nesses anos todos, o que a gente vem presenciando são pessoas que elas não chegaram nessa situação por compulsão, por gastarem demais, não, nada disso. Todos, e eles foram acompanhados, é um projeto multidisciplinar, eles foram acompanhados pela psicologia, pelo serviço social, pela economia, pela própria curso de ciências contábeis e do direito, né, que é o carro-chefe, e a gente vem trabalhando nisso. São histórias, basicamente, todas elas com o mesmo motivo. Por algum infortúnio, né, as pessoas, para não ficarem negativadas, que no fim acabam ficando, elas vão buscando o crédito para evitar que elas fiquem inadimplentes. Mas tudo isso tem uma causa, né? Então, hoje a gente está lidando em buscar a solução, né, das consequências dessa causa. Tanto que desde 2013, né, quando o primeiro projeto de lei foi apresentado dentro do Senado, dentro da Câmara, sobre o superendividamento, isso já se vão quase 12 anos, mais ou menos, de luta do Sistema Nacional para a aprovação disso. Sinal de que o problema é anterior.
Ele não é uma coisa de agora. Agora a consequência ultrapassou os limites do aceitável. Esse que é o problema. E qual é a causa? A causa que nós vemos, e que foi uma coisa que se detectou além desses problemas que as pessoas tiveram, foi o crédito massivo, né, e ofertado, de forma que eu vejo, na minha palavra, na minha vida, irresponsável, bem que sem que essas pessoas fossem preparadas e educadas para isso. Não foram um nem dois nesses anos todos que a gente tem feito essa análise. Quando se fala em superendividamento e no tratamento e na prevenção disso, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já vem fazendo isso há anos, com os núcleos de educação financeira, com idosos, com alunos. Isso aí é uma prática usual, principalmente dos PROCONs. Fui indagar esses dias o que a PROCONs do Brasil faz para que mais PROCONs existam. Né? Porque, na realidade, nós somos uns órgãos educadores, tanto de fornecedor quanto de consumidor. O nosso objetivo, primeiro, é a harmonização dessas relações de consumo. E as dificuldades impostas por alguns fornecedores nesse sentido é que levam os PROCONs e os outros órgãos sistemas que têm poder para isso de fazerem processos administrativos, autos de infração, ação civil pública, todas essas coisas que a gente sabe que acontecem. E quando se fala em interpelando os órgãos, que tem 950 órgãos de defesa do consumidor no Brasil, sendo que nós temos 5.570 municípios aproximadamente, sinal de que a gente está fazendo falta em muito lugar. E onde a gente não está, estão as entidades civis, as defensorias, né, doutor Luiz, com os seus assistidos, que são um número absurdamente excessivo para o número de pessoas para atendê-los, e os ministérios públicos, aonde não se encontra os órgãos de defesa do consumidor. E uma coisa que nos chama a atenção, e a gente tem por ensinamento, a professora Cláudia Lima Marques, para mim, é a patrona, paraninfa, é a dona de tudo isso que vem acontecendo, desses 12 anos de luta do sistema, para que a gente pudesse ter para o consumidor o que as pessoas jurídicas já têm, que são ajudas para recuperação financeira, muitas vezes com o dinheiro do contribuinte, e dessa vez vai ser com o sustento deles, com a verba que eles têm, com os salários, da forma como eles podem fazer. O mínimo existencial é uma preocupação de todos, tanto de nós do Sistema Nacional, quanto também de quem emprestou, para que a gente possa fazer isso igual. Eu tinha preparado umas telas de PowerPoint, mas assim, sem ofender ninguém, eu acho elas muito chatas, então eu prefiro falar. Né? E aí, então, eu vou falando além daquilo que eu escutei e das telas que eu printei aqui a respeito dos dados, né? Os dados são muito importantes. A gente também eu tenho telas aqui, mas são 15 telas e elas são muito chatas. São dos 3 últimos exercícios, para vocês verem o crescimento que houve de 2020 e 2021 das reclamações no sistema financeiro. Fraudes. E o que vem acontecendo com a não resolução de muitas coisas, de muitas delas na seara administrativa, estão sendo encaminhadas para onde? Para a judicialização. E o objetivo da gente é fazer essa harmonização antes, é resolver antes. As pessoas estão pagando por aquilo que não pediram, pagando por aquilo que não receberam, né, dos benefícios que eles recebem, seja do INSS ou de outros órgãos. Então, o consignado foi uma das coisas que eu escutei aqui agora, né? Apesar de que a gente tem que ser justo, de que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros, eu acho que do mundo, e é aqui. Então, não é um custo barato. E uma coisa que foi uma política pública, que era para ser uma solução e acabou sendo um vilão, um facilitador para que as coisas erradas acontecessem, que é o crédito consignado. Ele deu uma boa política, deu uma salvaguarda para alguém que precisasse naquele momento, e o fornecedor
teria a garantia de pagamento, ele hoje se transformou num vilão. Ele é um vilão, pelas coisas que a gente vem presenciando. Eu fiz essa apresentação mais ou menos com os dados que a gente tem, tanto do SINDEC. Eu vou tentar compartilhar aqui só algumas coisas, só um pouquinho, que mostram os atendimentos que foram feitos, e isso aí são dados oficiais do próprio SINDEC. Apresentar online. Vamos lá ver se eu consigo. Senão eu encaminho para alguém que me ajude, porque eu acho que não vou conseguir. Vou ter que chamar os universitários para me ajudar aqui. Eu posso mandar pelo WhatsApp para alguém passar as telas para mim? Márcia, eu acho que nesse momento a gente pode debater, e depois a gente pode compartilhar com achei todos. aqui, compartilhar a Conseguiu? tela. Peraí, Vamos ver. deixa eu achar aqui. Não tem problema. Eu até vou abrir aqui e vou dizer para vocês. Mais ou menos. Porque assim, ó, a preocupação quanto ao mínimo existencial, a gente tem pelo sentido de que, às vezes, o endividado ou o superendividado, principalmente o superendividado, eles têm rendas diferentes. A gente tem realidades diferentes no Brasil no quesito renda per capita. Para quem está endividado com um salário mínimo, a realidade de quem está endividado com 5, com 10 é outra. Isso é uma coisa que nos preocupa. Então, entendemos que deveria ser feito caso a caso. O ano passado, em 2019, nós tivemos total de reclamações finais. Peguei só a plataforma Gov e em seguidinho eu vejo depois. Operadoras, bancos e financeiras, 189 mil, quase 190 mil registros. Foi isso em 2019. Quando se passa para 2020, nós pulamos só na plataforma Gov, e eu posso falar da plataforma Gov com propriedade, porque a gente usa essa plataforma desde 2014. Pulamos para 318 mil, só na plataforma Gov. E em 2021, já estamos, né, isso até o final de outubro, setembro, 336.541, em primeiro lugar. Isso é significativo. Esse aumento acelerado das reclamações só da plataforma agora. Se a gente for falar do SINDEC, aproxima-se disso ou mais. E a maior parte delas foram reclamações de consumidores por não conseguirem negociar, por não estarem, como foi anunciado, de que eles poderiam fazer postergamento dos empréstimos. Tudo isso foram coisas que aconteceram durante esse ano passado, no ano de 2021. Quando se observou algumas coisas pela plataforma Gov, até porque a gente consegue fazer esse monitoramento, uma das primeiras atitudes que tomei como coordenador do Procon de Santa Maria foi oficiar a Senacom sobre, em primeiro lugar, uma determinada instituição financeira e depois, como um todo, a respeito dos consignados, que é uma ferramenta importante para muitas pessoas e acabou trazendo dor de cabeça para milhões de pessoas pelo Brasil. Eu acho que a autorregulação é uma coisa importante, mas precisamos melhorar e muito nesse sentido, de que o cuidado com quem tu coloca o nome da instituição para oferecer crédito. E eu recebi, quer dizer, uma consumidora me mandou um WhatsApp ontem, pelo WhatsApp do Procon, que ela só tem o telefone dela num cadastro não, a irmã dela é pensionista do Exército. Ela só tem o telefone dela no cadastro da irmã. Só o único lugar onde elas têm o cadastro em comum. E ela começou a receber ofertas financeiras no telefone dela para a terceira pessoa. Então, há vazamento de dados. Agora precisamos identificar aonde. Isso é prejudicial tanto para as pessoas que estão sendo importunadas
e não estão conseguindo resolver. Causa transtorno também para quem já tem um volume grande de empréstimos e a oferta continua sendo feita de forma sem autorização dessas pessoas. Tanto que os telefones estão bloqueados e ela continua recebendo. Então, assim, a preocupação do Sistema Nacional dos PROCONs, nós estamos já preparando o nosso núcleo de apoio ao superendividado aqui, que vai ser multidisciplinar. Entendemos que deva ser caso a caso, pelo todos esses 12 anos que se trabalhou aqui, né, para atender de forma global, né, como foi o projeto piloto do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Karen Bertoncelli e a doutora Clarissa Costa de Lima. Eu acho que a gente tem que fazer nesse sentido, tem que ser uma coisa caso a caso. Não tem como a gente definir uma meta ou parametrizar isso ou definir acho que é muito perigoso nesse momento. O consumidor, até porque a própria lei tem algumas nuances que a gente precisa dos artigos 54, então a gente precisa pensar em muito do consumidor. Da mesma forma que todas as medidas provisórias, as viradas em lei, penso muito em fornecedor, favorecem ao fornecedor, dão prazo para eles devolverem, dão prazo para negociarem, dão prazo para atenderem. Eu acho que agora tem que haver um momento de que o consumidor, que é quem está pagando toda essa conta, porque ele é um 3 em 1, ele é consumidor, ele é eleitor e ele também é contribuinte. Ele precisa, sim, dessa assistência. São milhões de pessoas nessa situação que precisam voltar para o mercado, precisam ter a dignidade deles como pessoa recuperada. Isso é muitíssimo importante. A pessoa, porque se tu não tem uma saúde financeira, tu não consegue cuidar da saúde de ninguém. Então, tu precisa cuidar da tua saúde financeira para tu poder atender as outras pessoas. Então, a nossa participação seria essa, que o índice residencial ele tem que ser uma coisa amplamente discutida, principalmente do sistema, que é quem vive na ponta. Que quem vive na ponta, o problema dessas pessoas que chegam sem ter como respirar. Chega ao absurdo de terem toda a renda deles absorvida por bancos oficiais, quando recebem o salário, porque eles vão fazendo um atrás do outro. O Rio Grande do Sul é um caso, como outros estados, em que houve um atraso de salário, principalmente para os servidores do Executivo. O Executivo é quem recebe o bolo e dele se reparte. E quem fica sob a água do Executivo é quem mais sofre. Eles passaram mais de 5 anos com salários atrasados, eles foram regularizados, mas o problema causado por isso está trazendo transtornos para eles. Na hora deles conseguirem resgatar um pouco a dignidade deles como pessoa, terem uma renda e conseguirem cumprir os seus compromissos sem passar a necessidade para sua renda básica. Muito obrigada. Tinha dado alguma... Márcia, muito obrigada pela sua fala, e você trouxe aqui vários desafios, né? Principalmente a questão que você falou, que você percebe que o crédito não foi consciente durante esse período. Isso é um desafio. Acho que o tema da educação financeira é um desafio. O tema de poder atender esse cliente, o quanto que a gente tem isso próximo, conhecer esse Brasil. Quando você fala, somos mais de 900 PROCONs, Sistema de Defesa do Consumidor, mas são uns 5 mil municípios e não estamos lá. E como que a gente cuida disso? E é nosso papel também aqui nos bancos. E nessa linha, você também trouxe o papel das defensorias, né? E aí eu queria chamar o Dr. Luiz Fernando Babi, que assim, esse brilhante trabalho que o Nudecom faz, e que, de alguma forma, precedeu isso tudo no tema da conciliação, não é, doutor Luiz? E eu queria lhe ouvir como que esse movimento, esse conhecimento que o Nudecom seja aqui um grande exemplo de São Paulo. Eu, como carioca que sou, conheço profundamente o Nudecom do Rio de Janeiro também. Lá atrás já se fazia, a partir do momento
da conciliação da dívida com os fornecedores já tinha um pressuposto que a pessoa tinha que passar por uma aula de educação financeira também, para que ela não voltasse a correr naquela dívida. Queria lhe ouvir, dentro desse cenário também, eu lhe faço a mesma pergunta: quais são os desafios, quais são as dificuldades desse sistema, onde todos nós aqui fazemos parte, não há lados opostos aqui ou diferentes, todos temos o mesmo objetivo. Por favor, doutor Luiz. Bom dia a todos e todas. Monique, agradeço as palavras e também, em seu nome, agradeço o convite para participar da SEMAC Nacional 2021. Concordo com você, eu acho que nós estamos aqui no primeiro momento para dialogar, tentar buscar uma solução que seja construída, uma solução que seja factível para evitar, né, e aí eu me dirigindo, né, a palestra não, né, a apresentação pela Amaury, que a gente possa buscar parâmetros razoáveis que, de um lado, não impeçam o acesso ao crédito a quem tem condições de tomar o crédito, mas também que não permita também o acesso a um crédito além da capacidade dessas pessoas. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande que nós temos. Eu, até voltando um passo atrás aqui, eu comecei a falar já da preocupação. Também queria dar bom dia, né, para todos e todas que estão nos assistindo, acompanhando essa mesa. Também a Tereza, a Márcia, a Amaury e Monique. Também só ia pedir para, por favor, não usa doutora, eu acho que não cabe. Ainda mais quem trabalha na Defensoria Pública, né, nós precisamos acabar com um formalismo, que às vezes é um formalismo estéril. E eu acho que quando a gente também trata aqui do superendividamento e dos desafios que essa lei traz, eu acho que formalismos, eles têm que ser deixados de lado. A gente precisa discutir com base, eu acho que sim, realmente, em preocupação, trabalhar com dados, é muito importante. A gente não pode fazer uma política pública, a gente não pode regulamentar o mercado, né, qualquer que seja, sem que tenhamos dados concretos, confiáveis, e que nos apontem o caminho que deve ser seguido. Por isso que eu acho que, quando a gente fala dos desafios da lei do superendividamento, eu poderia trazer vários, né, tanto da parte da estruturação do próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, das dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes, em obter informações básicas para que possamos analisar a situação da pessoa que nos procurou. Há dificuldade de obter contratos, instrumentos de contratos, há dificuldade de entrar em contato com alguns fornecedores, e isso dificulta muito o nosso trabalho, porque o nosso trabalho aqui, como você mesmo mencionou, não é um trabalho de antagonismo. Eu acho que é um trabalho de buscar uma relação harmônica entre consumidores e fornecedores. Não é o nosso trabalho buscar uma judicialização ou tratar demandas que não têm fundamento. Eu acho que essa é uma preocupação que todas e todos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem. Com relação especificamente à lei, eu acho que nós temos uma preocupação e que a própria FEBRABAN já trouxe essa preocupação, por exemplo, no normativo do Sistema de Autorregulação Bancária, número 18 de 2017, que é o normativo de tratamento e negociação de dívidas. Uma das preocupações que a FEBRABAN trouxe nesse documento é a sustentabilidade do acordo e a concessão responsável de crédito. Eu acho que a FEBRABAN já aponta uma direção que a lei do superendividamento ela positivou no sistema jurídico, no ordenamento jurídico. Então não é uma novidade essa preocupação, e eu acho que o que nós estamos tentando agora conversar e dialogar e tentar construir é um entendimento comum do que seria essa sustentabilidade de acordo e a concessão responsável do crédito. E por isso, eu acho que quando tratamos da regulamentação da lei do superendividamento, nós não podemos confundir dois momentos que essa lei traz, ou que ela trata, que são dois momentos muito diferentes e com peculiaridades próprias. Uma é do tratamento da pessoa superendividada. Nesse caso,
problema já aconteceu e precisamos encontrar uma solução para aquela pessoa que nos procura. Essa pessoa, e aí eu trago, trabalhando com os parâmetros da própria lei, nós reconhecemos que ela tem que pagar o principal da dívida. Isso realmente não está sendo colocado em discussão. O problema que nós estamos discutindo agora é que para que ela possa pagar isso, para que ela possa pagar a dívida, ela não pode se desestruturar, não pode perder acesso a bens essenciais para uma vida em sociedade, como, por exemplo, a moradia, pagamento de contas básicas de serviços essenciais, como água, luz, alimentação. O que nós queremos, e aí eu acho que é um pressuposto básico, né, quando pensamos num pagamento da dívida, é que quem vai pagar a dívida tenha condições de sobreviver até o final da dívida que vai ser paga. Então, o que nós estamos discutindo aqui é algo muito anterior mesmo. Essa minha fala pela Defensoria Pública é uma fala muito específica, porque nós trabalhamos com a parcela mais vulnerável da população brasileira. Então, é muito difícil, né, a gente pensar num tratamento do superendividamento e do crédito responsável de uma maneira muito, com valor fixo. Por quê? Porque diferentes rendas, diferentes faixas de renda têm diferentes capacidades de endividamento. Acho que dificilmente alguém iria discordar que uma pessoa que mora sozinha, pessoa idosa que mora sozinha, ganha um salário mínimo, não teria dificuldade em sobreviver, em manter a sua moradia, pagar as contas de água, luz, alimentação básica, se tivesse 50%, 60% do seu rendimento prometido naquele mês. Eu acho que uma preocupação que nós precisamos ter, e aí por isso que eu não trabalho, né, necessariamente com uma sugestão que o Mauri trouxe, né, mas, por exemplo, no valor de R$375, como o mínimo existencial, é que não dá para imaginar, ainda que seja uma pessoa desprendida, né, de preocupações materiais, que ela consiga sobreviver de maneira minimamente razoável, para que consiga continuar pagando as dívidas que possui, com R$375 no mês. Ela tem que pagar, muito provavelmente, aluguel. Se não tem aluguel ou programas habitacionais, esse valor, aqui eu falo por São Paulo, não é suficiente para pagar a parcela do financiamento de um programa habitacional, na maioria dos casos. Ela precisa pagar água, luz, gás para cozinhar, ela precisa se alimentar, eventualmente vai precisar de transporte para poder, se for o caso, trabalhar e tentar eventualmente conseguir uma renda extra. Então, essa é uma discussão que nós precisamos ter e que é muito preocupante, não é para negar crédito, mas é que esse crédito seja concedido de uma forma que as pessoas possam pagar pelo crédito que estão tomando. E aí vem um segundo ponto, né, que aí, como eu falei, essa lei ela tem dois momentos, e eu pensando de forma muito específica no segundo, que é o do tratamento. Mas ela também afeta no primeiro, que é a concessão do crédito responsável, que é a prevenção do superendividamento, e que eu não tenho dúvidas, e aí reconheço que o Mauri trouxe esse ponto, que o sistema financeiro ele não quer trabalhar com pessoas superendividadas. Isso não é bom para a saúde do sistema financeiro. Só que para que possamos também discutir o que é um crédito responsável, é importante que também não confundamos as linhas de crédito. Eu acho que não dá para tratar o endividamento, o financiamento, de uma forma simples, confundindo um crédito que é tomado para, por exemplo, para o financiamento imobiliário, para a moradia daquela família, e que talvez tenha um impacto de reduzir o gasto que ela possui com o aluguel, com um crédito do cheque especial, do cartão de crédito, que pode ser muito importante, não estou dizendo que não é, né, mas que são créditos diferentes e que precisam ter um tratamento diferente também quando falamos em crédito responsável. Então, eu acredito que quando... também não quero me alongar muito, né, porque estamos pensando aqui numa conversa e possivelmente eu vou falar outras vezes, eu acho que temos que ter um diálogo muito franco, muito transparente, do que é
razoável esperar que uma pessoa, que uma família, qual valor que ela consiga sobreviver minimamente para que ela possa pagar as dívidas que possui. E eu não trato aqui, eu acho que isso tem que deixar muito claro, quando tratamos de superendividamento, nós não estamos tratando especificamente do setor financeiro. Eu tenho um caso aqui que chegou no tratamento, e como você falou, que a vontade é de chorar. A gente trabalha com situações limites aqui na Defensoria Pública. Um casal de 65 anos, né, ele recebendo benefício de prestação continuada, que para evitar que a energia elétrica da residência fosse cortada, acabou fazendo um acordo com a concessionária de energia elétrica e que o valor da parcela era R$ 1.221. A entrada era R$ 3.000. E a renda das pessoas era o benefício de prestação continuada, que hoje é um salário mínimo. Assim, que acordo, e aí estou pegando um caso que não envolve instituições financeiras, qual é a sustentabilidade desse acordo para que essa dívida possa ser paga? Então, eu acho que o que temos que ter aqui é um diálogo franco, com muito cuidado. Eu acho que é um tema muito sensível para que que não haja restrição de crédito a quem pode tomar, mas também que não haja concessão de crédito além da capacidade dessas pessoas tomarem o crédito. Eu acho que isso que nós temos que nos preocupar, e eu encerro aqui minha fala inicial. Muito obrigado. Desculpa, gente, travou aqui. Luiz Fernando, muito obrigada. Já ia sair, mas eu consegui segurar. E você falou de um tema e agradeço, assim, gratidão mesmo, porque quando você fala de um exemplo que foge ao ambiente do sistema financeiro, a gente entende ainda mais a nossa responsabilidade, né? Porque isso também passa pelo sistema financeiro de alguma forma. Esse senhor, talvez isso seja uma bola de neve, essa família, porque vai buscar crédito para poder honrar essa dívida também. Então, acho que estamos conectados aqui, temos uma responsabilidade gigante em tudo que você trouxe. Me marcou muito quando você falou, né? Ter condições de sobreviver. E é com essa fala sua, eu queria chamar a Tina, né? Também, Tina, aqui trazendo o tema dos desafios. Acho que a gente já ouviu vários aqui. Eu não vou chamar de dificuldades, eu vou chamar de desafios, né? Vários. E sem dúvida, quando a gente olha isso tudo que a gente está ouvindo, tem a questão da insegurança jurídica, tem a questão da educação financeira, tem a questão do mínimo existencial, e a gente não quer que isso se judicialize, porque a gente sabe que a gente tem mecanismos, seja nas instituições, seja a própria Senacom aí como uma grande alavanca por meio do consumidor.gov. Queria te ouvir desses desafios, qual que é o olhar aí que você nos traz para esse tema, Tina? Seja muito bem-vinda, a fala é sua. Obrigada, Monique. Oi, Luiz Fernando. Oi, Márcia. Oi, Amaury. Um prazer estar aqui com vocês, discutir esse tema que é tão importante para nós. Acho que esse tema existe no Brasil, o projeto de lei, há quase 10 anos. É um tema que não é novo no mundo. Existem outras legislações nas quais o conceito de superendividamento já existe há muito tempo. Na França, por exemplo, esse tema existe desde a década de 80. E acho que é muito especial aqui. Com a lei aprovada, temos uma expectativa com relação à lei, e a gente está no momento de regulamentar ela para que alguns cuidados possam ser tomados, dado que a gente não consegue, no Brasil, dadas as nossas características, importar nenhum sistema estrangeiro ipsis literis sem nenhum tipo de adaptação. E eu acho que o Luiz Fernando foi muito feliz ao mencionar que existem 2 momentos aqui para a concessão de crédito, nesse ciclo do superendividamento. Existe o momento da concessão, em que você tem que tomar o cuidado para que o crédito seja dado de maneira responsável, e existe o momento da repactuação. E a lei, ela traz com muita clareza que o mínimo existencial precisa ser obedecido nos 2 momentos, não só no da repactuação,
ela fala ali no artigo 6º que o crédito responsável é aquele que preserva o mínimo existencial, e depois ela traz lá na frente, no artigo 104D, que se você não der esse crédito de maneira responsável, mesmo que a pessoa não entre num processo de repactuação, o crédito pode ter ali uma diminuição dos seus juros e pode gerar aqui um pedido de danos morais. Então, o conceito aqui de crédito responsável e de mínimo existencial precisa ser claro para todo mundo, do começo ao fim. Precisa ser um conceito que você consiga, no momento da concessão de crédito, saber se você está ou não impactando o mínimo existencial da pessoa. Por quê? Primeiro, porque você quer ter certeza de que você vai receber, e segundo, porque você quer ter certeza de que você está dando esse crédito responsável. E aí que nos preocupa um pouco conceitos abertos e individuais nesse momento de concessão. Por quê? Porque no Brasil a gente tem poucas bases de dados de algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala de preservar e dar esse crédito responsável, você parte do pressuposto que você sabe exatamente qual é a renda da pessoa, qual é o nível de endividamento atual que ela tem e qual é o mínimo existencial. Se uma pessoa tem uma renda de 1.000, tem ali um mínimo existencial de R$550, sobra 450. Você precisa saber o endividamento dela. Supondo que seja 200, sobra 250 para concessão de novos créditos. Qual é a dificuldade no Brasil hoje? Mais de 50% da população não tem emprego formal. Então, o conceito de renda já começa sendo um conceito de renda variável. Um mês a pessoa pode ganhar 1.000, no outro mês 1.500, no outro mês 500. Então, você já começa a fazer a sua equação com uma dificuldade grande e com modelos ali de renda média para ter certeza disso. A segunda dificuldade que a gente tem aqui é saber qual é o nível do endividamento da pessoa. A gente tem uma base muito boa hoje, que é o SCR, que contém aqui dívidas das pessoas com instituições financeiras. Mas a lei, de uma maneira muito sábia, não restringe o superendividamento a dívidas com instituições financeiras. Ela fala que são todas as dívidas decorrentes de relação de consumo. O Luiz Fernando trouxe para a gente aqui um caso de utilities, de conta de eletricidade. Hoje não existem bases de dados que falem quais são as dívidas dos consumidores com utilities. Tentou-se por um tempo isso com cadastro positivo, ainda não ficou em pé, mas assim, você tem instituições financeiras, você tem utilities, e você tem outras dívidas de consumo que nem sequer se prevê estarem dentro do cadastro positivo. Então, você começa a minha equação aqui com a primeira incógnita da renda, a segunda incógnita do nível de endividamento que o consumidor tem, e a terceira incógnita, que é o mínimo existencial. E aí, se você for para um conceito muito aberto de qual é o mínimo existencial de cada consumidor, ou você faz uma pergunta, prezado consumidor, por favor, me fale qual é o seu mínimo existencial, ou você tem que fazer uma due diligence nesse consumidor. Você tem que apurar aqui quanto ele gastou de luz nos últimos 3 meses, quanto ele gastou de supermercado nos últimos 3 meses, e você, muitas vezes, tem, às vezes, até que ir para critérios muito subjetivos. Gastar 2.000 de supermercado é razoável, não é? Você deveria entrar no mérito de se esse consumidor pode gastar mais ou menos. A gente acha que essa discussão, no caso a caso, especialmente quando a lei prevê aqui danos morais e corte de juros de maneira que você preserve o principal, mas você não garante aqui nenhum tipo de remuneração, se você for para o caso a caso, individualmente em cada um dos processos judiciais ou em cada uma das renegociações, vai ficar uma discussão complicadíssima. E os casos que chegam para a gente hoje são um pouco nessa linha. O consumidor declara e você aceita o que ele está declarando. A gente tem aqui no Brasil já alguns conceitos já estabelecidos há algum tempo. Então, por exemplo, moradia. Moradia é uma questão essencial e que você, enfim, não entra no bem de família. Mas temos uma série de decisões judiciais falando assim, olha, a moradia essencial é uma moradia essencial. Bens luxuosos, uma cobertura em Copacabana de 25 milhões,
não se caracteriza como um bem de moradia essencial. Então, você pode vender a sua cobertura de Copacabana de 25 milhões para comprar um imóvel de menor preço. Então, na nossa visão, por mais que você tenha uma situação individual, você deveria ter um mínimo existencial único, porque aquilo é o mínimo para a pessoa viver. Não faz sentido você falar que uma pessoa precisa de um mínimo melhor e com um plano de saúde e com escola privada, e a outra pessoa precisa de um mínimo menor, podendo ser atendida pelo SUS e pela rede pública. Então, na nossa visão, o mínimo existencial padronizado ajuda na segurança jurídica, ajuda no processo de concessão de crédito, para você ter certeza de que aquele crédito não está sendo dado de maneira abusiva e de maneira a extrapolar a capacidade do consumidor, e ajuda a ter certeza no momento da repactuação de que o processo inteiro tem uma segurança jurídica razoável. Acho que um outro desafio importante aqui para a gente nesse processo, Monique, é a gente estruturar muito bem o processo de repactuação e estimular o processo de repactuação administrativa. Por que eu estou falando isso? A lei traz a possibilidade do consumidor ir para o judiciário, mas o processo judicial é mais caro, e é mais caro para o Brasil, e no final do dia somos todos nós que vamos pagar essa conta, e é um processo mais moroso. Até o consumidor ter uma decisão que efetivamente permita que ele renegocie, que se façam as provas, vai se passar um tempo de 6 meses, 1 ano. E nesses 6 meses, 1 ano, as partes vão ficar em insegurança. Os processos administrativos, e o Amaury comentou aqui que foram 220 mutirões no ano passado, são mais rápidos, são mais céleres, trazem uma segurança para as duas partes melhor. Então, a gente deveria, de todas as formas, incentivar que se houvesse pelo menos uma tentativa de conciliação administrativa antes que fosse necessário recorrer para o judiciário. E eu estou falando incentivar porque a lei dá a possibilidade do consumidor ir direto para o judiciário, mas é melhor para todo mundo, é melhor para os credores, é melhor para os consumidores e é melhor para a sociedade que isso se resolva administrativamente. Acho que um outro ponto super interessante que foi mencionado aqui, tanto pela Márcia quanto pelo Luiz Fernando, é a dificuldade que nós temos hoje. Como você fala com todos os credores, como você consegue atingir todos, tem informações confiáveis no momento da repactuação. E aí eu queria retomar aqui uma fala sua, assim, a gente deveria ter uma plataforma única. Nossa sugestão é que seja o consumidor.gov, porque é uma plataforma em que metade dos mutirões que nós fizemos ano passado já usou essa plataforma. Você já tem todas as grandes empresas integradas a essa plataforma, então, se fizer alguns tipos de ajustes, você já consegue organizar para que seja tudo feito ali, e você consegue até, de repente, soltar para todos os credores, para todas as grandes empresas, perguntando se tem alguma dívida, porque os processos dos consumidores hoje chegam com uma relação de dívidas, às vezes, incompleta. Então, a gente acha que ter uma plataforma única, isso vai ajudar. E o outro desafio aqui, assim, a lei também prevê que o consumidor que está em processo de repactuação, ele não pode agravar sua situação. E a lei fala que não pode agravar a situação, especialmente contraindo novos créditos. E aqui, de novo, nós temos uma dificuldade prática de bases, porque esse consumidor, de uma maneira muito correta, vai sair do cadastro de pessoas negativadas. Afinal de contas, se ele fez uma renegociação, ele não deve mais, e se ele não deve, ele não está negativado. Então, ele sai do cadastro de negativados. Mas ele não pode assumir novos créditos que agravem sua situação de endividamento. Então, a gente também precisa encontrar uma forma aqui de como evitar que esse consumidor agrave sua situação e como permitir que os credores saibam que ele está em uma situação de repactuamento e que dar crédito para uma pessoa nessa situação seria um crédito irresponsável. Então, temos uma dificuldade adicional aqui, seja a criação de um cadastro de repactuados, seja algum outro mecanismo que permita que você tenha essa visão do consumidor do começo ao fim. Acho que os principais pontos são esses, também estou querendo aqui não me alongar muito. Obrigada aqui pela oportunidade de debater. Obrigada, Tina, obrigada. São, de fato,
muitas oportunidades, muitos desafios, e você trouxe aqui nessa questão de um lugar único que a gente consiga fazer esse trabalho da conciliação. E sempre lembro aqui, né, o Nudecom muito, aquela entrevista, você falou, né, do dado, o Nudecom faz isso muito bem, tem uma entrevista muito bem formada ali com o consumidor e consegue passar subsídios ali quando a gente tem que tratar os temas. E aí eu queria chamar o Amaury. Amaury, eu acho que tem 2 pontos aqui, e a gente fala bastante isso na nossa comissão de ouvidoria, na FEBRABAN, que é o aspecto da autorregulação. Eu queria te ouvir, ainda dentro desse caminho que eu coloquei aqui dos desafios, como que a autorregulação, né, pode nos apoiar aí ao todo o sistema de defesa do consumidor, e me sinto parte disso também. E na linha do que a Tina também colocou, essa questão de ter uma plataforma única, como é que a gente pode, junto aqui com os PROCONs, com a Defensoria, com o próprio Judiciário, com a Senacom, como é que a gente pode conciliar? E acho que até dá um pouco de histórico aqui para quem está nos ouvindo, quem não está vendo a gente, de como que é esse trabalho hoje também, que você também foi parte aí da construção, grande protagonista, você contar um pouco esse aspecto da autorregulação e como que a gente pode conciliar isso dentro do sistema de defesa do consumidor. Olha, Monique, é uma boa pergunta. Acho que é um caminho totalmente convergente, né? A Tina foi muito feliz quando ela falou que a gente precisa promover a conciliação administrativa, né? Porque ela é mais rápida, ela é menos custosa. E como que a gente promove isso, né? Um dos caminhos são as pactuações do próprio mercado, né? A autorregulação nada mais é do que um compromisso público daquelas empresas, né, que se comprometem a alguns princípios, né, de boas práticas, princípios, né, padronizados. Eu acho que a gente teve um avanço importante, né, aqui de ter algumas regras mais genéricas, né? Na época ainda não tinha lei de tratamento ao superendividado, né, mas a gente já avançou um pouco. Lá em 2017, a gente criou já alguns componentes, né, e um início de um fluxo. A gente deu um novo passo, né, lá em 2020, incluindo aqui mais de um credor. Então, criamos algumas regras básicas de, olha, quando tem mais de um banco, todos, né, têm que respeitar a sua ordem de prioridades, né, nos seus créditos. E aqui há um novo espaço para a gente, inclusive, discutir com os órgãos de defesa do consumidor, em especial os PROCONs e as defensorias públicas, né, que atendem muito o consumidor, que tem os seus núcleos de atendimento ao superendividado, como que a gente pode ter um fluxo, né, um fluxo de uma forma mais padronizada, né, que faça sentido, né, ou então alguns princípios comuns, né, algumas boas práticas iniciais, e isso que a gente pode sempre avaliar, né, a efetividade desses fluxos, desse padrão de atendimento, e a autorregulação tem a vantagem de que ela pode ser mudada, né, de uma forma mais simplificada do que uma lei, do que um decreto, né? Então a gente pode ver se ela funciona mais ou menos e fazer os ajustes, né? Eu acho que tem um caminho aqui, sim, né, um caminho até para a gente como setor, né, ainda que a gente responda por 1/3 né, das dívidas, né, se a gente for pegar os dados do Serasa, né, mas é um setor que, né, a gente tem aqui um terço, a gente pode liderar, sim, né, um pouco esse diálogo com os PROCONs, com a Defensoria, e pensar qual que seria um fluxo, né, que dá segurança jurídica, que atende o consumidor, né, que a gente acaba atendendo os pleitos do consumidor superendividado e alcançando aqui uma saída, né, sustentável, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer. Não, perfeito, perfeito. Márcia, tem uma pergunta aqui para você, que eu vou ler aqui, e endereçaram para você. Então, olha que coisa especial. É possível a união de esforços para a construção de um procedimento único nacional de tratamento dos consumidores superendividados? Acho que a própria lei já trata disso. Na realidade, os PROCONs, a participação, né, dos grupos de apoio ao superendividado, ele é opcional. Lógico que a gente vai, sim, dentro das nossas possibilidades, a maior parte de nós, vai construir isso dentro do órgão. Tem como fazer, sim. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
ao contrário do que muito se divulga, e muito pensa por aí, a gente existe para ser a voz daqueles que não têm condições de chegar até o fornecedor. Nós, as defensorias públicas, o Ministério Público, as entidades civis. Isso é a defesa dos consumidores. Tem como se fazer um tratamento nacional? Tem. A gente sempre esteve aberto para todo o diálogo. E o exemplo que o Luiz Fernando trouxe é apenas um entre milhares que a gente atende durante o ano. Uma conta de água de R$7.000 para quem está desempregado e vai lá fazer uma negociação para não ficar sem, entende? Isso é preocupante. Então, assim, a gente está para construir, os PROCONs do Brasil estão para construir, o Sistema Nacional está para construir. Acho que a gente tem condições de fazer alguma coisa de forma nacional. Eu vejo com preocupação colocar mais alguma coisa dentro da plataforma Bob, até porque a gente usa ela dentro dos PROCONs, não muito grande. Mas eu acho que já a vulnerabilidade do consumidor frente a plataformas digitais nesse nosso país de dimensões continentais, aonde a gente tem dificuldade de acesso, que a maior parte das pessoas tem acesso à internet por celular, um pacote de dados limitados, né? Eu acho preocupante isso. Eu acho que tem que o consumidor.gov ele vem exercendo a função para que ele foi criado. Mesmo a gente tendo observado algumas coisas que não estão de acordo. Eu entendo que tem que ser diferente. Volto a dizer que eu acho que caso a caso não existe só dívida de banco, pelo contrário. Há uma preocupação muito grande só quanto a isso, e não existe só isso. As pessoas estão com dificuldade com as suas necessidades básicas. Isso que é preocupante. Mas a gente está para construir. Eu acho que a gente tem condições de fazer alguma coisa a nível nacional. Todo o sistema, todo mundo que entrega o sistema, qualquer uma das entidades que eu citei aí, sempre trabalharam acima da sua capacidade. E nem por isso a gente deixou de devolver para a sociedade aquilo que nos é pedido e ofertado, que é defender o consumidor, que é a parte vulnerável dessa relação. Mas estamos para construir, sim. Que bom, obrigada pela fala. Luiz, tem pessoas aqui comentando muito da atuação do Nudecom, né? E o quanto, eu até comentei antes, quanto isso se antecedeu a muito dessa fala e da construção ali da PL, da própria lei. Mas, dado o cenário que você tem hoje, né, e toda essa força da lei aqui, você vê uma necessidade de adaptação no modelo de trabalho que o Nudecom tem hoje? O que a gente pode esperar da atuação do Nudecom como um grande representante, protagonista, já nesse modelo de conciliação entre os fornecedores? Muito do aspecto prático da lei, né? Quando um consumidor chega, o que você está planejando, se já tem mudanças na atuação do Nudecom e o que você gostaria de acrescentar aqui na sua fala? Monique, então, até só fazer um esclarecimento inicial, as defensorias públicas, elas foram criadas no Brasil em momentos diferentes. Então, tem defensorias que já estão há mais tempo estruturadas e defensorias que ainda estão num processo de estruturação. E o modelo, né, da estruturação de cada defensoria estadual leva em consideração muito as peculiaridades locais. O exemplo que você trouxe aqui é um exemplo fantástico, inspirador, é do Nudecom do Rio de Janeiro. O trabalho realizado pela Patrícia Cardoso durante anos à frente do Nudecom é assim, inspirador, é fantástico. Hoje, também, quem está à frente do Nudecom é o Eduardo, também tem um trabalho muito bom. Então, assim, o que eu vou falar? Então, fazendo esse parênteses, né? Estamos na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor do CONDEG discutindo e tentando desenvolver um modelo de trabalho que seja uniforme nas defensorias públicas. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho e também facilita muito o diálogo com os fornecedores. Eu acho que também isso evita que, por exemplo, uma instituição financeira, peguei esse é um exemplo totalmente aleatório, eu não estou mais usando aqui o exemplo da Febraban, que tenha que se adaptar a trabalhar com defensorias, com rotinas de trabalho diferentes em várias defensorias do Brasil. Então, a nossa preocupação no tratamento da pessoa superendividada é que também as defensorias elas tenham
uma forma de trabalho, na medida do possível, semelhante. Por quê? Porque, como a Teresa trouxe, e eu podia concordar mais com ela, a nossa busca é uma busca de solução extrajudicial. Não há sentido na judicialização, porque é muito interessante, e aí pegando alguns estudos que já existem, que as pessoas que trabalham junto ao sistema, ao Poder Judiciário, às vezes têm visões diferentes da forma como o Poder Judiciário trabalha. Uns entendem que é mais favorável ao consumidor, outros entendem que é mais favorável ao fornecedor. Eu acho que também isso parte da dor da perda, né? Pensando um pouco em economia comportamental, né? A perda a gente sempre sente mais do que o ganho. Mas por que eu estou falando isso? O que nós queremos é resolver o problema da pessoa dentro do direito que essa pessoa tem. Então, acho que isso eu até não precisaria falar essa última parte, mas eu acho que isso é importante. Não é nossa preocupação nas defensorias, não é a preocupação dos PROCONs também. Eu estou falando aqui basicamente de órgãos públicos, tá? Então, essa restrição que eu estou fazendo não é falando nada daqueles de outros atores do Sistema Nacional que eu não estou mencionando. Mas a preocupação geral do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é realmente tentar resolver o problema. A judicialização tem um custo, mesmo para a defensoria, né, assim como tem para os fornecedores. Tempo de trabalho, material, escolha daqueles casos que a gente consegue atender ou não. Isso é algo muito que nos preocupa muito. Então, se conseguirmos resolver isso de forma extrajudicial, isso é melhor para todo mundo. Eu acho que essa preocupação, eu acho que compartilho muito com a Teresa essa preocupação de uma busca de solução extrajudicial e, nesse ponto também com a Mauri, né, essa busca do diálogo com o sistema e de tentar criar um vocabulário comum para que a gente possa realmente conversar, né, sem muito ruído de comunicação. E aí, eu acho que daí, agora voltando ao ponto inicial, acho que o modelo do Rio de Janeiro ele é um modelo muito importante, é muito cuidadoso, porque a Patrícia Cardoso ela sempre mencionava nas falas dela a preocupação que o consumidor consiga pagar as dívidas, consiga se reerguer e consiga ter uma vida normal depois. Então essa é a nossa preocupação. Obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada pela sua fala. Tina, acho que tem uma voz aqui muito forte, né? Acho que um desejo comum de que, de fato, a gente sabe que não é o caminho único a judicialização, e eu acho que todos aqui a gente tem condições de fazer isso melhor para o cidadão. Me fala as suas considerações finais, Tina, de tudo que você ouviu, o quanto que você sai daqui hoje com vontade de sair fazendo mais. Conta um pouco para a gente, porque a gente já está caminhando aqui para o final, mas acho que a gente tem uma audiência aqui que hoje, pelo menos recebemos uma aula aqui. Eu acho que o diálogo e a contraposição de diferentes pontos de vista é super importante. Eu acho que os pontos de vista diferentes ajudam a gente a chegar em soluções de consenso, soluções de meio de caminho, que preservem os dois interesses. Então, eu saio daqui feliz, saio daqui com a percepção de que claramente colocamos diferentes pontos de vista aqui em cima da mesa, e esses pontos de vista diferentes devem convergir para algum tipo de regulamentação que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, seja para um lado, seja para o outro. Mas tem um ponto de consenso muito importante, que já dá para a gente começar a trabalhar, que é esse: como é que nós trabalhamos em conjunto para fazer o melhor processo de repactuação, o mais simples, o mais ágil, um que seja acessível para o consumidor, um que seja o menor custoso possível para a sociedade. E acho que tem muito caminho aqui para a gente trabalhar em conjunto e fazer algo que seja bom, que ajude aqui os PROCONs, ajude as defensorias, ajude os credores e ajude principalmente os consumidores a terem boas propostas rapidamente e que isso seja aliado à educação financeira, para que o consumidor, ao passar por esse processo, consiga fazer acordos e soluções que sejam perenes e duradouras
e não só se livrar por um mês e ter que enfrentar de novo o problema no mês seguinte. Então, acho que tem um caminho importante aqui para a gente trilhar em conjunto na construção dessa sistemática de como a gente trata os pedidos de repactuação. Não, perfeito, perfeito. E acho que o que você falou, acho que a gente sai aqui com o sentimento, acho que de todo mundo que está ouvindo, de que temos um bem comum aqui muito claro, né, e um objetivo. E, de fato, a diversidade das ideias e da forma como a gente está construindo vai nos levar, né? Acho que o que nos trouxe até aqui foi muito importante, mas o que a gente vai ter que construir para frente, temos que estar todos juntos na mesma página. Mauri, por favor, suas considerações finais de tudo que você ouviu, como foi esse painel, como que você sai daqui, quais são as ideias e as suas ambições aí, conta um pouco para a gente. Olha, Monique, sempre que a gente junta esses vários olhares, né, a gente sai bastante motivado, né? Eu acho que é do DNA do nosso setor, né, o diálogo, né? Não é à toa que a gente tem esse evento, né, sempre aberto, né, já comemorando aí décadas, né, de SEMAC, porque é esse diálogo construtivo que faz a gente avançar nas nossas ações, né? Todos aqui estão têm as mesmas preocupações, né? É que cada um tem o seu chapéu, né? Mas a preocupação é a mesma, né? Nós queremos atender o consumidor, atender o cliente, atender o cidadão. É para isso que todos nós trabalhamos, né? Tem aqui, nós gostamos de desafios, né? Os desafios nos movem, né? A gente tem aqui um grande desafio de implementar essa lei. Não é um tema, né, novo, é um tema antigo, mas é um tema extremamente desafiador, né, para o nosso país, né, e dos vários Brasis que a gente tem, que já foi discutido aqui, mas eu não tenho dúvida que é um bom desafio para a gente avançar de uma forma conjunta, de uma forma dialogada. Eu sempre penso no consumidor gov, né? Lá atrás, antes de existir, todo mundo falava, não vai dar certo, não vai dar certo uma plataforma tecnológica, que você junta o PROCON, que você junta o fornecedor, que ele adere voluntariamente, e que todo mundo acompanha, e que é um ranking positivo, que não tem sanção. E olha só, né? É uma iniciativa vencedora, né? É uma iniciativa conjunta do Estado e do mercado, né? Tem a adesão, né, dos bancos desde o início, né? Acho que é importante registrar isso. Então, e é uma iniciativa que todo mundo trabalhou em conjunto. Eu não tenho dúvidas que a gente vai aqui encontrar um caminho, né, para seguir. Tem naturalmente os desafios desde a regulamentação, que é algo, né, mais imediato, a implementação da lei, mas a gente vai encontrar um caminho aqui para trabalhar conjuntamente e atender esse consumidor, esse candidato que precisa da nossa ajuda, precisa da ajuda de todos nós, né, sem prejudicar aqueles outros consumidores dos efeitos que a gente mencionou, né? Então, acho que o otimismo nos move, né? Não, perfeito. Eu saio com o mesmo, não sei nem se é sentimento, mas assim, aflorado isso na pele, de verdade. Eu aqui já vou para o meu encerramento. Eu agradeço profundamente a Febraban, a confiança. Espero ter moderado aqui, ter conversado, mais do que moderação, ter conversado com vocês à altura de todos vocês aqui e da nossa audiência também. Eu saí cheia de anotação aqui, imagino que vários aqui que estão nos ouvindo saíram cheios de anotação. Eu guardei muito aqui o tema da educação financeira, a fala do Luiz, assim, a pessoa precisa sobreviver, né? A fala da Márcia, assim, é um Brasil muito grande. E só estando, né, Márcia, com o umbigo no balcão, que a gente sabe o quanto é doloroso para uma pessoa que precisa pagar a conta e voltar realmente para casa. A gente sabe que tem vários perfis, como a Tina colocou, tem aquele que tem a cobertura em Copacabana e que vai achar que diminuir o padrão de vida dele, ele não sobrevive. Mas tem outras pessoas aqui que R$300 é fundamental, sabendo que um botijão de gás está a R$100 hoje. Então, esse é o nosso Brasil. Eu acho que é um grande desafio, mas eu fico muito contente como cidadã e como ouvidora também, de saber que estamos todos aqui com um bem comum e com um grande objetivo, que é o nosso Brasil, né? E que a gente sabe que a gente pode fazer muito mais. Então, obrigada a todos aqui, de coração. E, Adalgisa, eu te chamo. Obrigada.
Vamos lá, nossa, Monique, eu que agradeço aqui, na verdade, em nome da FEBRABAN, a participação de todos vocês, né, o Amaury, também o Luiz Fernando Babi Miranda, a Márcia Moro, Tereza Marcondes Fontes e, claro, a sua pontual, assertiva e leve moderação, né, como você citou, a questão de uma conversa, Monique Bernardes, muito obrigada, e como você mesmo disse, aqui no Senac 2021 a gente tem essas conversas exatamente para propor aí um ponto inicial para que a gente possa continuar desenvolvendo mais conversas a respeito, né? É um ponto de partida. Muito bem, bom, então, mais uma vez agradecendo a participação de todos neste painel, inclusive a sua participação enviando a sua pergunta. Vocês contribuem muito nesse debate, esse público que sempre nos acompanha. Muito obrigada. A gente vai fazer agora uma pausa na programação e nós vamos retornar pontualmente às 3 horas da tarde, 15 horas, com o painel Regulação e Autorregulação para o Crédito Consignado, Evolução e Perspectivas. A gente se vê, então, mais tarde, daqui a pouquinho. Bom apetite para você.